Olá, pessoal. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Depois de um longo e tenebroso inverno, voltamos e aqui estamos novamente para continuarmos com o nosso Sobre a Mesa. E sobre a mesa hoje nós temos novamente a palavra bendita do nosso Deus, que é dela que nós buscamos toda a direção. Por isso nós estamos aqui e vamos lá meditar. Vamos começar uma nova série nesse novo momento. E o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre praticando a presença em profundidade. Eu me inspirei num livro que eu quero até mostrar para vocês e indico para vocês comprarem. Me inspirei para fazer esse estudo nesse livro aqui, ó, que eu indico para vocês comprarem, do pastor Edno Mello. É maravilhoso, um livro de meditação que você pode usar como meditação diária. E eu vou me inspirar, vou tirar aqui alguns textos que ele seleciona, que ele indica, para a gente meditar aqui. Então, eu indico para vocês, se você não conhecia ou não tem, procura aí na internet para você comprar. O pastor Edno Mello, ele tem, é da editora Novo Caminho. Ele tem vários livros e todos os livros dele são muito bons e eu super indico, tá bom? E nós vamos meditar em alguns textos bíblicos que ele selecionou e indicou aqui através desse livro. Muito bem, e nós vamos falar sobre o quê? Sobre águas profundas. O que será? O que será que significaria essas águas profundas? Vamos ver, vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Vamos ver que texto que nós vamos ver, que nós vamos ter aqui. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Verso 35. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? 36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu acho que vocês já até lembraram aí aquele corinho antigo que fala inclusive o nome, né? Ó profundidade, né? Já até cantarolaram aí, não é? Quando eu comecei a ler. Esse texto é um texto bastante conhecido, bastante, assim, meditado. E o que será que ele tem para a gente hoje? Esse texto fala sobre comunhão, comunhão com Deus. Por quê? Porque é uma maneira de você se achegar a Deus e olhar, admirar a beleza de Deus. Você sabia que quando a gente começa a nossa oração diária, e eu vou dizer aqui, é uma coisa que a gente deve se policiar, tá? A gente deve todo dia estar olhando para a gente mesmo, porque senão a gente faz errado sem perceber. Ele vai no automático e não percebe. O quê? Que nós temos que começar as nossas orações agradecendo, admirando a beleza de Deus, exaltando o nome de Deus. Não é chegar e já desenrolar a lista de pedidos e falar, Senhor, estou aqui porque eu preciso disso, 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 daquilo, aquilo outro, aquilo mais. Não, não é isso. Primeiro nós temos que nos achegar diante de Deus e fazer o nosso momento de adoração a Deus, de gratidão a Deus, de exaltação, de admiração mesmo, falar, Senhor, como o Senhor é lindo, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso, de dizer o que a gente sente em relação a Deus, em dizer o que a gente
vê da beleza de Deus, o que é a presença de Deus para a nossa vida, entende que é um momento de adoração, é um momento de intimidade, onde você se achega diante de Deus. É igual quando você tem uma pessoa que é sua pessoa íntima. Por exemplo, um casal de marido e mulher. Não chega direto assim. Chega, oi, benzinho, tudo bem? Não é? Como vai? Como foi seu dia hoje? Não é? Depois ele tem um momento íntimo com a pessoa. Mas primeiro ele vai falar a sua admiração por aquela pessoa, entende? É como um filho que chega para a mãe, oi mãezinha querida, que saudade, que bom te ver. Chega com um momento de gratidão, de admiração. E assim somos nós. Estou usando essa comparação só para a gente ter um pouquinho de noção como é parecido mais ou menos com relação a Deus. Quando nós chegamos diante de Deus no momento de adoração, de oração, nós temos que fazer esse momento de introdução, né? Esse momento em que você vai falar a Deus. E aqui, o texto bíblico fala, ó profundidade da riqueza. Você está falando, admirando a Deus, falando das coisas maravilhosas de Deus. Eu vou ler o mesmo texto em outra versão, que é na linguagem viva. Olha que lindo, que é o mesmo texto, tá, gente? Mas veja só, nessa tradução, olha. Que Deus maravilhoso nós temos. Como são grandiosos sua sabedoria, seu conhecimento e suas riquezas. Olha, o autor está falando de uma maneira maravilhosa, está se derramando diante de Deus, elogiando, falando coisas boas, coisas maravilhosas, coisas admiráveis, coisas que nós temos que nos derramar diante do Senhor. Tem até um hino que fala nos derramar, né? Nos derramar aos pés do Senhor. Isso significa que nós não podemos chegar diante de Deus assim, a seco, bruto. Ô Senhor, estou precisando disso, quero isso, quero aquilo outro, resolve esse problema aí para mim. É lógico que vai ter aquele dia do momento da oração de emergência. Vai existir, lógico. Né? Mas no nosso momento pessoal, íntimo, nós temos que nos derramar diante de Deus. E olha, continuando o texto, eu vou continuar, vou ler de novo. Que Deus maravilhoso nós temos, como são grandiosos sua sabedoria, seu conhecimento e suas riquezas. Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus métodos? Quer dizer, quem entendeu a mente de Deus? Gente, quem é que consegue entender Deus? Ninguém consegue. E vou te falar uma coisa. Ainda bem que a gente não consegue entender a Deus. Porque a partir do momento que você entende Deus, você... já entendi. Vou deixar de adorar. Mas nunca, nunca, por mais que a gente tente, a gente nunca vai entender a Deus. Porque Deus é muito muito não. Não tem nem medida para falar a superioridade de Deus. Nós somos assim um grãozinho de areia, menor que um grão de areia, uma molécula perto de Deus. Nós não somos nada diante de Deus. Então, quem é que consegue entender a mente de Deus? Ninguém. Continuando aqui, ó. Quem é que sabe o suficiente para ser conselheiro e guia de Deus? Gente, quem é? Ô Senhor, eu acho melhor o Senhor fazer isso aqui. Gente, ninguém vai conseguir. Ninguém consegue ser conselheiro de Deus. E quem jamais poderia oferecer ao Senhor o bastante para persuadi-lo e o seu agir? Quem é que poderia falar, ô Senhor, ó, eu vou pagar tanto aqui, o Senhor faz isso para mim? Gente, não tem nada, coisa alguma que a gente possa dar para Deus que possa convencer Deus a fazer alguma coisa. Deus, Ele faz, Ele é acima de qualquer coisa. Então, não tem nada nem ninguém que possa ensinar Deus, explicar Deus,
Tem uma música que fala, né, que ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Nem o crente e nem o ateu. Ninguém explica Deus. Ou você acredita que Deus é, ou você não acredita. Ou simplesmente você fica aí acreditando no nada, não é? Porque quando você opta em não acreditar, você optou por alguma coisa, tá? Você está acreditando em alguma coisa, você está acreditando em não acreditar. Nossa, que coisa louca isso, né? Mas é verdade. Quando você decide por não decidir, você está decidindo. Você está decidindo por não decidir. Então, você fez a sua opção. Quando você vê uma coisa boa acontecendo ou uma coisa ruim, vamos pensar. Por exemplo, você viu aquilo acontecendo e você falou assim: ah, não, eu não quero dar minha opinião. Na verdade, você já deu a sua opinião, porque você está, de uma certa maneira, apoiando que aquilo aconteça. Se é uma coisa ruim e precisa de ser mudada e você não dá a sua opinião, você está concordando com que aquilo continue, entendeu? Então, toma cuidado quando você fica aí de isentão. Não existe isentão. É, meu filho, quando você diz que não votou, que não falou, que não optou, você está optando pelo lado ruim. Fica a dica, hein? Pensa nisso. Bom, vamos continuar com o nosso texto aqui. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A ele seja a glória para todo o sempre. Com isso nós vemos, nós temos que ter essa adoração para com Deus, a nossa admiração da grandeza, da superioridade, da imensidão que Deus tem e que Deus é. E quando a gente reconhece essa grandeza, a gente vai agora para um outro texto aqui que está em Salmos 107, 23, que é um texto muito lindo também, que diz o quê? Que fala assim, olha, fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas. E viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas. Aqui está falando dos marinheiros, que os marinheiros, quando eles saem lá, aqui a Bíblia está citando, está se referindo aos homens que saíam para fazer negócio, colocavam as coisas nos navios e saíam para vender, saíam de um país para o outro, levando o que tinha no seu país para vender no outro país, no outro continente, do outro lado do mar. Então, essas pessoas, quando saíam para enfrentar o mar alto ou enfrentar as grandes águas, a água grande ou o mar grande, eles saíam e acabavam vendo a grandeza de Deus. Porque, gente, eu não sei quanto a vocês, mas olha, eu nunca viajei de navio, já dei uma voltinha assim de barco, de um barquinho pequeno, coisinha pequena. Mas eu vou te falar, dá um medo daquela água imensa, não dá? Vou te falar, hein? Eu dei uma voltinha de um barquinho, nem sei como é que chama aquilo, um barquinho pequenininho, que a gente foi da praia até uma ilha bem próxima. Mas só de andar, andar, modo de dizer, né, navegar, aquele pedacinho, olha, o coração já bateu aqui na garganta. De medo. Você imagina num navio lá no meio do oceano. Que medo que deve se dar aquilo, né? Você olhar aquilo, a imensidão. Eu vi uma foto uma vez de um... Ai, gente, como era o nome do homem? Almir Klinter. Ai, não esqueci agora. Enfim, ele fez uma viagem assim, continental, com um barquinho. E uma vez, ele tirou uma foto, ele assim do lado, e do lado dele assim, ó, uma baleia levantou, e ele quietinho do lado aqui, a baleia assim. Gente, só de ver aquela foto eu já congelei de medo. Você imagina.
Você imagina, o que a Bíblia está falando aqui? Que esses homens, ao saírem, eles viam as grandezas de Deus, a profundidade. O mar é imenso. Existe muita coisa que a gente nem conhece, é totalmente desconhecida pelos estudiosos, porque eles não conseguem ver tudo de tão grande, de tão profundo, e de ver aquelas ondas gigantescas. Olha, é muita coisa, muita riqueza. E aqui, o autor, aqui no caso, já estamos em Salmos, o salmista, ele fala da grandeza de Deus. Ele fala que esses marinheiros saíam em alto mar e viam essas grandezas. E eles falavam da profundidade do mar, porque eles não iam um pouco, né? Não nadavam um pouquinho. Mas você imagina, já se admiravam com a profundidade. E aqui fala dessa profundidade e é dela que eu quero falar. Que é nessa profundidade das águas que nós temos que entrar espiritualmente. O que significa isso? Que é entrar na intimidade da presença de Deus. De entrar nessa intimidade para ver, porque a gente só vai ver as maravilhas de Deus quando a gente entrar nas profundidades. Ó, eu vou ver esse mesmo texto, nessa outra tradução aqui, Salmo 107, 23. Olha o que diz, como diz nessa tradução. Há ainda os marinheiros que em seus navios cruzam os mares, comerciando através dos oceanos. 24. Eles veem as obras do Senhor e o poder de Deus em ação nas águas profundas. E essa palavra hoje eu quero falar sobre águas profundas. Eu quero chamar você a meditar na palavra do Senhor em águas profundas. Por que águas profundas? Porque fala com Deus um pouco mais. Conversa com Deus mais um pouco. Fala com Ele um tanto mais. Sabe, vai lá nas águas profundas, vai lá no profundo, na intimidade, chegando diante do Senhor. E como é que é o caminho para chegar a essas águas profundas? Através da adoração, através desse louvor, dessa admiração. Lembra lá do Romanos 11:33? Falar de a beleza de Deus, a mente de Deus, a profundidade de Deus, a grandeza de Deus. Falar de como Deus é grande. E é através disso que a gente pode chegar através dessas águas profundas. E é somente indo estas águas profundas, chegando lá na presença do Senhor, que a gente vai conhecer e ver as maravilhas. Se a gente ficar só no raso, só na superfície, nós vamos ver só o que tem ali. Nós não vamos descobrir as coisas secretas, as maravilhas, as grandes profundidades e as grandes coisas que Deus tem para revelar. Você conta tudo sobre a sua vida para todo mundo? Não. Você conta as coisas secretas da sua vida para quem? Para as pessoas íntimas, que você tem intimidade. E é assim que Deus faz. Ele vai revelar as coisas melhores que ele tem só para quem é íntimo dele. E aí eu pergunto, você é íntimo de Deus ou está tratando Deus assim, ó, na superfície? Oi, Deus, valeu! Beleza, Deus? É assim? Só um oizinho e sai correndo? Ou você chega e se derrama diante do Senhor? Vai lá para as águas profundas, através da adoração, do louvor e da sua admiração, através das palavras que você vai falar. Você fala, mas eu não sei falar a palavra bonita. Meu filho, fala o que você sabe. O Senhor é lindo, o Senhor é muito bom, o Senhor é bacana mesmo. Fala o que você sabe. Ele vai ouvir a sua oração. E ele vai te dar inspiração para você falar mais coisas. Mas você tem que ir para as águas profundas. Você tem que procurar a presença do Senhor. E é nessa água profunda que Deus vai te abençoar ainda mais. É que Deus vai revelar
as coisas secretas, as maravilhas que Ele tem para revelar para nós. Guardou isso? Pensa bem, hein? Vá para as águas profundas. Saia da superfície, saia do raso, vá para as águas profundas, porque é lá que o Senhor vai falar com você intimamente e vai revelar a você grandes segredos e vai esclarecer grandes mistérios. Presta atenção, não foge da presença do Senhor. Você quer ser feliz? Só mesmo buscando a presença do Senhor. Tem uma frase aqui no livro que eu disse do pastor Edno Mello, que eu achei muito maravilhosa essa frase, que é ele colocou no livro aqui, é deixa eu procurar aqui, é do inventor da calculadora, Blaise Pascal. Ele diz assim, ó, o inventor da calculadora, o Blaise Pascal, disse assim um dia: se o homem não é feito para Deus, por que só se sente feliz em Deus? Olha que coisa. E tem toda razão essa frase. Se o homem não foi feito para Deus, por que ele só se sente feliz com Deus? Você sabia que o buraco que tem dentro de você, esse vazio na sua alma, tem exatamente o tamanho de Deus? Você pode procurar tudo. Você pode fazer de tudo nesse mundo. Procurar em tudo, qualquer lugar. Você só vai saciar essa fome espiritual, essa sede espiritual, preencher esse vazio que você tem no seu coração quando você se encontrar com Jesus. Somente através dele. Tá bom? Então, fica essa palavra para você hoje. Procure as águas profundas. Vá para o grande mar da presença do Senhor. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pedimos que o Senhor venha tocar em cada coração. Faça a tua obra, Senhor, que as vidas sejam tocadas por ti, transformadas e possam, Senhor Deus, através da adoração sincera, da exaltação sincera ao teu nome e à tua presença, e estabelecer, Senhor Deus, e entrar na intimidade contigo, em águas profundas na tua presença, e assim descobrir, Senhor, os grandes mistérios, ter revelado por ti, Senhor Deus, as grandes maravilhas que o Senhor tem somente para os seus, ó Pai, na intimidade. Pedimos a tua bênção e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Ó, fica atento que logo voltamos com mais uma palavra do Sobre a Mesa. Beijo, até a próxima.